Essa aula nós vamos falar sobre a independência das colônias hispânicas ou espanholas na América. A independência da América Espanhola se deu no início do século XIX por causa de grandes reviravoltas geopolíticas que ocorriam na Europa. Então, é exemplo do que nós fizemos quando nós analisamos a independência do Brasil. Para quem não assistiu essa aula ou gostaria de assistir de novo, tá aí o link para vocês. A gente fez uma divisão, começou a aula pensando numa diferença de duas esferas, né? Um cenário europeu e depois um cenário americano. Muito bem, primeiro cenário, a Europa. O que está acontecendo na Europa no século XIX ou no início do século XIX? Com a expansão napoleônica, depois de tentativas sem êxito de fazer com que Portugal fechasse os portos à Inglaterra, nós vimos que o bloqueio continental foi um bloqueio que Napoleão impôs à Espanha, a Portugal, a todos os países da Europa, aliás, não só os países ibéricos, para que eles fossem impedidos de comercializar com a Inglaterra. Por isso chama-se bloqueio continental, é o bloqueio do continente europeu às Ilhas Britânicas. Como nós já vimos isso em outras aulas, eu não vou entrar em detalhes agora, vocês podem conferir, inclusive, o link da aula de História do Brasil, para que vocês possam rever esse momento, que inclusive fez com que Napoleão, aliás, fez com que Dom João VI, príncipe regente de Portugal na época, viesse para o Brasil, mudasse com sua corte para aqui, iniciando o processo de independência do Brasil dentro desse contexto. Bom, mas a questão com a Espanha é diferente. Qual era o problema da Espanha com Napoleão? Na Espanha, na verdade, Napoleão conseguiu um acordo, Tratado de Fontainebleau, que fez com que a Espanha concedesse a abertura dos territórios espanhóis para a entrada de tropas napoleônicas, para que elas se posicionassem para entrar em Portugal em seguida. Eles dividiriam Portugal entre Espanha e França. Mas havia um problema dentro da Espanha, que era o seguinte: o rei Carlos IV era visto como um rei trepidante, um rei frágil, e o ministro dele, o Manuel Godoy, que era uma espécie assim, de grande conselheiro do Estado, alguém que manipulava mais o Estado, inclusive nas bocas das pessoas que eram contra o Godoy, dizia-se que ele era uma pessoa extremamente ardilosa, que conseguia controlar o Estado, e acusava-se o Carlos IV de corrupção. Então uma grande parte da população espanhola, inclusive das elites espanholas, já estavam contra o rei. E estavam se aproximando de ninguém menos que o filho do rei, Fernando VII, que seria aclamado rei. Ele era príncipe das Astúrias, ele seria rei da Espanha, quando o pai dele naturalmente abdicasse ou morresse. E aí, naturalmente, essas pessoas que vão se juntando em torno de Fernando VII começam a criar um conflito interno, uma tensão interna na Espanha, que é a disputa entre pai e filho. Quer dizer, o pai está no reinado, está governando, mas o príncipe quer tomar o trono antes mesmo da morte do pai, quer forçar uma abdicação, e a grande questão é que ele vai conseguir. Mas como que ele vai conseguir? O Napoleão sabia dessas intrigas e dessas disputas pelo trono espanhol entre pai e filho. Ele aproveitou-se dessa fragilidade política espanhola e posicionou suas tropas ordenando aos generais que atacassem Portugal, e eles o fizeram, atacaram Portugal. Enquanto isso, o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, já havia fugido para o Brasil, escoltado pela Marinha Britânica. Mas na Espanha, em Madrid, havia um mistério. O que Napoleão vai fazer com essas tropas aqui? E Napoleão então deu ordens às tropas, aos seus generais, para que começassem a se aproximar da capital e começassem a criar uma espécie de ocupação já da Espanha, mesmo ainda sem depor o rei. O que acontece é que o Godoy, aquele ministro que eu citei agora há pouco, Manuel Godoy, ele convence o rei Carlos IV a fugir com sua corte, sair de Madrid, e eles viriam para a América também. Havia um projeto de saírem fugidos também, como a corte de Portugal fez. Eles saem de Madrid e, antes de chegar a Cádiz, onde eles embarcariam para sair da Espanha, eles foram surpreendidos por um levante popular que conseguiu, apoiando Fernando VII, fazer com que Carlos IV abdicasse ao trono em nome do filho dele. Então Fernando VII passa a ser o rei da Espanha. Mas nesse intervalo, Napoleão Bonaparte já se organiza, chama tanto o Carlos IV quanto o Fernando VII a uma reunião em Bayonne, na França, e faz com que os dois abdiquem da coroa. Tanto Fernando VII, que agora governava a Espanha, quanto seu pai, que acabara de abdicar em nome do filho. Então Napoleão agora toma conta da Espanha, e quando ele toma conta da Espanha, Fernando VII é levado como cativo para a França e o Carlos IV é exilado na Itália. Então, o que acontece dentro da Espanha? Fica um vazio de poder.
não tem trono, não tem rei. Ou melhor, tem sim. O irmão de Napoleão Bonaparte, José Bonaparte, será nomeado rei da Ibéria, ou rei da Espanha, por Napoleão, mas a população espanhola, ou boa parte dela, não vai concordar com isso. Uma parte vai concordar, vai se curvar diante do rei, vai aclamá-lo como rei da Espanha, o rei José Bonaparte, um estrangeiro, invasor francês, mas a boa parte da população não vai aceitar isso, e essa população que não vai aceitar isso, ela vai se recrudescendo, ela vai se estabelecendo em juntas governativas contra o rei José Bonaparte, ou contra o reinado de José Bonaparte, né? Contra a legitimidade do seu poder. E uma junta forte será formada em Sevilha. Nessa junta vai haver problemas que eles vão ter que migrar para Cádiz, que é a cidade ao sul da Espanha. Na junta de Cádiz, famosa junta de Cádiz, eles vão resistir contra a possessão francesa e a legitimidade do rei José Bonaparte na Espanha. Bom, então agora a gente para um pouco aqui o filme, vamos descer para a América, vamos ver o que está acontecendo na América, um cenário um pouco antes desse. Isso que eu contei para vocês aconteceu em 1808 até 1812. Então o cenário da resistência às tropas francesas, da tomada da Espanha pelos franceses. Agora vamos para a América. O que está acontecendo na América nesse momento, ou antes, uns 50, 60 anos antes? A América, ela passava no final do século XVIII, então os reinados espanhóis aqui, na verdade os vice-reinados espanhóis, que são 4, vice-reino da Nova Espanha, vice-reino de Nova Granada, vice-reino do Rio da Prata e o vice-reino do Peru. Esses 4 vice-reinos estão passando por pressões sociais e econômicas muito fortes, devido a um fenômeno acontecido antes chamado Reformas Borbônicas. O que foram as Reformas Borbônicas? Aquele rei Carlos IV, que nós acabamos de falar, ele vinha de uma dinastia, a dinastia Bourbon, dos pais e avós dele, Carlos III principalmente, que foram os caras que começaram a modificar a estrutura econômica e política do Império Espanhol na segunda metade do século XVIII. Muito informados ali pelas ideias dos despotismos esclarecidos, ou seja, aqueles reis e rainhas que, alimentados pelas ideias liberais da época, usavam-nas para fortalecerem seus poderes, centralizarem suas administrações, tornarem-nas mais burocratizadas, mais racionalizadas, inclusive diminuindo o poder de antigas e tradicionais lideranças como a igreja, os jesuítas e lideranças locais no caso da América. E aí que pega. Olha só, o que aconteceu nessa época? Com as reformas borbônicas, uma parte da população que tinha direitos políticos, que tinha inserções políticas, perdeu essas inserções. E aí, para ficar mais claro para vocês, vamos voltar um pouquinho para a gente lembrar como que era a sociedade na América colonial espanhola. No topo dessa sociedade, se a gente pensar uma pirâmide social, de hierarquias, de classes sociais, de importância política, no topo a gente encontra os chapetones. Chapetones ou peninsulares. Tem esse nome porque eles vêm da Península Ibérica, eles nasceram na Espanha, são espanhóis mesmo de sangue, são nobres, que vêm a serviço do rei e vão aqui na América ocupar os cargos de alta administração, os altos cargos militares, os altos cargos de tributação, os vice-reinos. Então o vice-rei, que é aquele ultra representante do rei espanhol na América, ele será um nobre chapetone. E abaixo dos chapetones estão os criolhos. Os crioulos são quem? Crioulos são filhos de espanhóis nascidos na América. E eles são proprietários de minas de ouro, minas de prata, de cobre, são proprietários de terras, às vezes de escravos. O máximo que os crioulos podiam participar eram dos cabildos. Cabildos eram câmaras municipais, conselhos municipais, que governavam as cidades da América Espanhola, e nesses cabildos também participavam alguns membros das antigas nobrezas dos incas, dos maias, dos astecas. Os descendentes de pais e avós indígenas que foram mortos durante a conquista espanhola, que foi um genocídio monstruoso, o maior da história, essas pessoas que sobraram, que foram descendências de quem resistiu à conquista, continuaram tendo alguma inserção política, continuaram tendo algumas das suas lideranças. Então, no caso dos cabildos, por exemplo, alguns líderes curacas, por exemplo, os curacas eram grandes nobres incas, herdeiros do Império Inca, eles participavam do cabildo em Lima, no Peru, no vice-reino do Peru. Eles tinham inserções sociais dentro dos outros cabildos do interior, como de Cusco. Então, quer dizer, havia
uma espécie de acomodação de poderes dentro dessa América Espanhola para que essas classes sociais também participassem. Mas abaixo dos crioulos haviam os mestiços, os indígenas e os escravos. Esses pobres. Lembrando que os curacas, os líderes mais importantes, os mais nobres, que estavam com inserção social dentro da América Espanhola, era uma minoria dentro das comunidades indígenas, mas não deixavam de ser lideranças. E quando as reformas borbônicas ocorrem, elas acabam criando esse dissenso, esse problema, porque essa sociedade que havia tido acomodações durante séculos de inserção social dessas classes que nasciam nas Américas ou que eram antigas herdeiras dos impérios que foram destruídos durante a conquista espanhola, essas classes começam a perder força, porque aparece uma estratégia de administração maior que centraliza melhor o poder e mais fortemente, tirando essa participação que os crioulos e os curaca e outras lideranças tinham. Eles não tinham mais inserção política, eles não tinham mais condições de fazer seus jogos políticos, colocar seus interesses. Estão ficando só mais nas mãos dos chapetones. Essas reformas borbônicas, além de fazerem isso, aumentaram também muitos tributos, muitos impostos que eram ruins, tanto para quem era negociante, comerciante, quanto quem era proprietário e quem é das classes populares, porque os preços das coisas começam a subir e uma economia inflacionária começa a se instalar ali. Então, em 1780, uma primeira reação a tudo isso ocorre no Peru, no vice-reino do Peru, através de uma liderança curaca. José Gabriel Nogueira era um curaca, era na verdade um líder indígena com um passado extremamente ligado às ideias novas que circulavam. Ele conheceu ideias novas, iluministas, liberais, porque ele estudou na Universidade de São Marcos, em Lima, no Peru. E ele, que era uma liderança para vários mestiços e crioulos da época que estavam insatisfeitos com as reformas borbônicas, ele consegue liderar a famosa revolta de Tupac Amaru II. E chama-se revolta de Tupac Amaru porque ele traz esse codinome de novo, ele recupera a ancestralidade dele, do antigo Tupac Amaru I, que tinha sido um grande imperador inca de fato. Utiliza essa expressão, ou melhor, esse título, para lembrar a sua origem incaica e inclusive trazer vários mestiços, indígenas, classes mais populares para o lado dele. E ele recebeu apoio também dos crioulos que eram proprietários, que eram ricos, muitos deles proprietários importantes, imponentes, que podiam dar mais força àquela revolta. Só que quando a revolta começou a tomar um clima muito popular, a força popular dela, o caráter popular dela se transformou no seu símbolo central. Esses próprios crioulos que apoiaram no início recuaram e o Tupac Amaru vai ser preso e morto, esquartejado violentamente pelas tropas das autoridades espanholas, que massacram a revolta de Tupac Amaru, 1780 ainda, olha só. Ainda nem chegamos no final do século XVIII, e isso vai deixar uma marca forte, porque acontecem outras revoltas semelhantes, mas essa é a mais importante. Isso vai deixar uma marca forte na América como um todo, nas Américas de colonização espanhola, em que se vai começar a cultivar essa ideia do perigo indígena, do perigo das revoltas populares. Mais ou menos o que acontece naquele fenômeno chamado haitianismo, o medo das revoltas negras, das revoltas escravas, também acontece na América Espanhola, mais ligado às revoltas de caráter indígena. Bom, então a gente chega no final do século XVIII, já com a revolta de Tupac Amaru reprimida pelo Império Espanhol. A gente olha agora para o cenário do século XIX e vamos entender o que está acontecendo a partir daquele momento em que Napoleão toma a Espanha. Então agora nós vamos juntar os dois cenários. Então vamos lá. Napoleão toma a Espanha em 1808, José Bonaparte entra para o trono. Como eu disse a vocês, juntas administrativas rebeldes, de resistência, se formam dentro da Espanha, e o mesmo ocorre nas Américas. As Américas então começam a se mobilizar quando as notícias começam a chegar aqui de que o rei caiu lá, não tem mais rei na Espanha, está um vazio de poder. Então agora a América entende assim, nós temos que nos governarmos. Então assim, o autogoverno, que é a ideia de se governar por si mesmo, criar juntas administrativas, começa a se instaurar nas capitais, tanto o vice-reino de Nova Granada, que compõe-se da Venezuela, do Equador e da Colômbia, quanto o vice-reino de Nova Espanha, que compõe-se do México e boa parte da América Central, o vice-reino da Prata,
que compreende o que hoje seria o Chile, Argentina, Uruguai e o Paraguai, e o vice-reino do Peru, que compreende o que seria hoje o Peru e a Bolívia. Então, igual a Espanha está resistindo contra o rei, os americanos estão fazendo o mesmo aqui na América também. Bom, então o que na verdade acontece? Os espanhóis conseguem formar a Junta de Cádiz. A Junta de Cádiz é uma junta forte do sul da Espanha, que vai começar a preparar inclusive uma constituição em Cádiz. E essa junta se declara tanto fiel ou leal ao rei Fernando VII, para que ele volte para a Espanha, e ele voltaria 2, 3 anos depois, quando acabasse o Império Napoleônico, mas ao mesmo tempo diziam que iam criar resistência, aliás, limitações ao poder do rei. Então a Junta de Cádiz é uma junta liberal, uma constituição que vai ser criada em 1812. Eles reconhecem o rei, a Espanha tem que ser uma monarquia mesmo, mas parlamentarista. Uma monarquia com assembleia, com deputados, com legisladores, muito aos moldes da monarquia britânica. E isso, inclusive, vai inspirar depois a Revolução do Porto, em Portugal, que nós vimos também naquela aula de independência do Brasil. Então, esse cenário europeu, ele deveria ser um cenário, digamos assim, de impulso para o movimento da América Espanhola, né? Crescer, para a independência, agora é a hora da liberdade. Estamos falando em povos livres, em liberdade e autonomia dos povos, autodeterminação. Essa produção de novas imagens, de novas consciências, novas mentalidades, na verdade, era muito boa, muito interessante, muito impulsionadora, mas era falso pensar que Cádiz estaria do lado da independência das colônias americanas. Está errado isso. Quer dizer, o que as colônias americanas vão encontrar em Cádiz? Um grande bloqueio. A Junta de Cádiz, que quer libertar a Espanha contra Napoleão, não quer libertar a América da Espanha, quer manter a América como colônia espanhola. Inclusive, a Junta de Cádiz estava convocando deputados que viessem representando suas colônias também, para formar uma junta toda em Cádiz de toda a nação espanhola, que inclui a América. Só para a gente não pensar que a Junta de Cádiz, já que ela está falando em liberalismo, ela está mudando também o cenário espanhol, ela quer liberdade para as colônias. Não, não pensem assim. Não é esse o caso. Ok, então agora vamos analisar o que acontece em cada um dos vice-reinos. No vice-reino da Nova Espanha, que é o atual México, acontece primeiramente uma mobilização dos crioulos, eles contra qualquer autoridade de Napoleão Bonaparte ou de José Bonaparte, que governava a Espanha a partir de Madrid. Eles se organizam para praticar o autogoverno aqui na Nova Espanha, ou na América, e eles então expulsam o vice-rei de lá, da Cidade do México. E aí um grupo de profissionais liberais, advogados, médicos, dentistas, intelectuais, escritores e até mesmo padres vão começar a se organizar dentro de algumas sociedades, como fossem sociedades secretas, e entre eles se destaca-se a figura de Miguel Hidalgo. Hidalgo era cura, ou seja, padre de um pueblo, uma espécie de vila com indígenas mestiços do norte do México, o pueblo de Dolores. E foi lá que ele deu o grande grito de Dolores, que é o início da revolta dele, quando ele chamou os indígenas, os mestiços, as classes populares, e teve adesão de crioulos, pessoas das classes também profissionais liberais, para fazer o famoso movimento, que era um movimento de ruptura com a França, mas que tinha no seu estandarte Fernando VII de um lado e a Virgem de Guadalupe de outro. A Virgem de Guadalupe, que era uma Nossa Senhora com uma tez indígena, ou seja, com um aspecto indígena, que é uma marca do sincretismo religioso que se instaurou ali nas colônias na época. Esse movimento, então, é um movimento que foi para as ruas e que foi um movimento que demonstrou extremamente adesão das classes populares. Então isso foi muito fervorosa, assim, tanto a devoção à Virgem de Guadalupe, por um lado, quanto a questão da lealdade ao rei Fernando VII, isso assustou muito as elites do México, e Miguel Hidalgo foi preso, foi morto, fuzilado. Ele fez até uma confissão dizendo que realmente se arrependia do que tinha feito. E depois do padre Miguel Hidalgo vem o padre Morelos, que vai pegar a liderança desse movimento, reorganizar essas forças, tornar mais orgânico o exército, ou seja, organizar as forças para fazer com que as pessoas tivessem mais possibilidade de vencer, né, essa grande rebelião, Mas mais uma vez Morelos também é preso, e a chamada revolta de Hidalgo e Morelos, quando vocês veem livros didáticos ou mesmo pesquisam aqui na internet ou outros materiais, quando se fala da independência do México, na hora alguém vai falar
independência do México, quer dizer, prelúdio, primeiro momento da independência do México, Hidalgo e Morelos. Quer dizer, essa revolta de Hidalgo e Morelos, que é liderada primeiro por Hidalgo e depois por Morelos, uma grande rebelião indígena também, com participação popular muito forte, que fez com que o México, depois que ficasse independente, já em 1821, se transformasse numa nação muito tipicamente ligada a traços de recuo, uma elite que vai tentar manter uma estrutura econômica muito forte, muito fechada, justamente por causa do medo dessas grandes erupções populares, por assim dizer, como aconteceu no México, como aconteceu no Peru também. O Peru também será uma nação jovem com uma elite muito fortemente, marcadamente latifundiária, excludente, com uma sociedade muito conservadora, muito em função desse suposto medo das classes populares, da erupção indígena, das classes mestiças que poderia ocorrer. Bom, no vice-reino de Nova Granada, grande figura que nós vamos ter que lembrar é Simão Bolívar. Bolívar era venezuelano, ele é um libertador da América. Quando a gente fala em libertadores da América, até que está na Taça Libertadores da América, essa menção, né, aos homens que lideraram exércitos para libertar as Américas do subjugo primeiro francês e depois, mais adiante, espanhol. Por isso que a gente fala que num primeiro momento existe, entre 1808 e 1816 mais ou menos, enquanto José Bonaparte governava a Espanha, até que Fernando VII voltasse ao trono, esse primeiro período é um período em que as coisas ainda ficam obscuras. Não se sabe se as colônias realmente vão ficar independentes de vez da Espanha ou se elas vão só resistir enquanto o rei volta ao trono. E, além disso, não podem contar diretamente com a ajuda inglesa, porque os ingleses, que apesar de terem dito abertamente ao mundo que iam apoiar a independência das Américas, os ingleses naquele momento, entre 1808 e 1815, estavam apoiando a libertação da Espanha com relação a Napoleão. Então eles não tinham condições de ajudar diretamente as colônias a fazer sua independência, a interferir diretamente, diplomaticamente nessa independência. Mas no segundo momento, entre 1815 e 1820, 25 mais ou menos, a Inglaterra vai estar diretamente apoiando as independências das Américas, e é um momento crucial porque o Fernando VII, quando ele volta para o trono, e agora diz muito respeito ao reino de Nova Granada para nós, quando ele volta ao trono, ele vai recrudescer violentamente, vai mandar exércitos, vai mandar forças para reprimir esses movimentos de independência que começaram nas Américas. Quem tinha feito o movimento de independência na Venezuela, inclusive naquele contexto junto com o México entre 1810 e 1811, havia sido Francisco Miranda. Francisco Miranda tinha sido um líder de uma revolta que ocorreu antes mesmo da Junta de Cádiz se formar, antes mesmo de toda aquela complexidade que aconteceu ali na época da tirada do Fernando VII do poder. Então ele foi preso, ele estava exilado na Inglaterra. Simão Bolívar vai juntar forças ali dentro da Venezuela e vai até a Inglaterra, inclusive, para chamar Miranda de volta, para ele governar a nova república que eles iam formar ali, que era uma república livre, que era a República da Venezuela. Bolívar tem uma trajetória muito interessante. Ele, na verdade, foi criado por parentes, ele perdeu os pais muito jovem, mas ele teve um grande tutor, que foi o Simão Rodrigues, que deu a ele muitos ensinamentos, muitas ideias, inclusive ele tinha condições de ter contato com uma literatura europeia. E ele então sai da Venezuela, vai fazer uma viagem para a Europa, e lá na Europa ele conhece o naturalista von Humboldt, ele escala o Vesúvio, o Monte Vesúvio na Itália, e lá no Monte Sagrado da Itália, inclusive com o Simão Rodrigues com ele faz uma espécie de juramento pessoal de que ele voltaria para a América e libertaria a América, isso em 1807. Então o que o Simão Bolívar faz ao voltar da Europa é chegar na Venezuela e querer reorganizar a possibilidade de tomada do poder naquele local. Então ele vai até a Inglaterra, se encontra com Francisco Miranda, consegue convencer o Miranda a voltar, e ele volta e eles proclamam uma república na Venezuela. Isso é 1811, 1810, 1811, mais ou menos ao mesmo tempo que está acontecendo a revolta de Hidalgo e Morelos no México. O Bolívar era um republicano e ele tinha conhecido a República nos Estados Unidos, ele tinha ido a Nova York, a Filadélfia, ele tinha passeado por ali, transitado por ali e tinha conhecido as novas ideias e as novas estruturas políticas que havia ali. Mas ele, ao mesmo tempo, sabia
que não era possível fazer uma república da noite para o dia e nem uma república simplesmente assim, utilizando a abertura total às classes populares. Pelo contrário, Bolívar tinha um pensamento mais conservador nesse aspecto. Ele dizia que a república tinha que ser feita ou tinha que ser estruturada por pessoas ilustradas, iluminadas como ele, estudiosos da política, do pensamento econômico, social, porque eles sim seriam preparados para governar o país. Então ele era totalmente a favor do voto censitário. Uma república então que excluía as classes populares. O Bolívar tinha muito receio dessas classes populares, muito agitadas. Ele falava que esse povo era um povo muito apaixonado, que as paixões populares não eram bem-vindas num momento como aquele, crucial, em que as forças tinham que ser muito bem comandadas, muito bem orientadas por pessoas ilustradas como ele. Mas essa república é rapidamente suprimida pelas forças, autoridades espanholas que vão conseguir combatê-la. Francisco Miranda será deposto em 1812 e o Simão Bolívar então vai se refugiar em Cartagena das Índias, na atual Colômbia, naquele tempo vice-reino de Nova Granada. E lá em Cartagena é que ele escreve o famoso Manifesto de Cartagena, que é um momento em que ele escreve bem as suas ideias e começa a deixar esses documentos que a gente tem hoje para entender as ideias do Bolívar, o que ele pensava, quais eram os planos dele. Ele volta depois a Caracas, na Venezuela, para tentar reorganizar o movimento, mas uma nova onda de repressão vem da Espanha, agora já sob controle de Fernando VII, ele já está de novo no poder. Napoleão já tinha caído pela primeira vez e o Congresso de Viena já estava formado na Europa, estavam reavendo as colônias, reavendo o mapa da Europa, reorganizando tudo. Quer dizer, Fernando VII está mandando suas tropas para Caracas e ele está abafando o movimento na Venezuela. Então Simão Bolívar de novo é exilado, agora ele pede exílio na Jamaica, ao Império Britânico, lembrando que a Jamaica era uma colônia inglesa, e lá na Jamaica ele escreve a Carta da Jamaica, que é um outro documento em que ele demonstra suas ideias, essa evolução, o progresso dos pensamentos que passavam pela mente de Bolívar e tudo aquilo que ele tinha como projeto. Nesse contexto, Bolívar também vai ao Haiti, ao encontro de Pétion, que era o governante do Haiti na época, aliás, depois já da Revolução do Haiti, ele oferece inclusive ajuda a Bolívar também. E em 1816, Bolívar volta para a Venezuela, mas agora ele não vai direto para a capital, ele não vai tentar tomar o poder de uma hora para outra, então ele vai para os interiores, ele começa a se conectar com pessoas, ele começa a colocar escravos nos seus exércitos, prometendo a liberdade para eles, ele coloca mestiços, indígenas, ele anda pela região dos vaqueiros, a região de Llanos, onde estão os vaqueiros, aqueles vaqueiros livres que andam por ali, que são pessoas que vão se conectar também a essa causa bolivariana. E o Bolívar, então, ele vai crescendo sua força, ele vai explorar e, inclusive, vai escalar o Monte Chimborazo, que na época era considerado o monte mais alto do planeta, com mais de 6 mil metros de altura, que fica hoje no atual Equador. Então ele também vai passar por lugares gélidos, lugares congelados, perigosos, vai se esconder dessas lideranças que estão atrás dele, ele vai se juntar com esses generais, aliás, esses comandantes que ele vai nomeando e vai criando toda uma articulação com essas pessoas, criando um exército forte para ele poder tomar não só a Venezuela, né, libertar a Colômbia, libertar o vice-reino da Nova Granada como um todo, mas também libertar o Peru, como a gente vai ver agora. Então o que acontece é que o Bolívar ele volta em 1819, ele consegue já com um exército forte, ele entra na Venezuela, ele consegue tomar o poder, depois ele toma o poder em Bogotá, então ele começa a libertar a região da Nova Granada toda. E no Congresso de Angostura, em 1819, é uma passagem emblemática, ele fala aos legisladores dessa nova república, que ele vai formar agora com o nome de Gran Colômbia. Inclusive ele é o presidente da Gran Colômbia. Ele tem agora uma estrutura de poder, ele forma a Gran Colômbia, que é o Equador, a Colômbia, a Venezuela e o Panamá, que seriam hoje esses territórios, e essa formação da Gran Colômbia é uma formação republicana, que vai costurar uma constituição republicana, e é talvez, provavelmente, a nossa maior referência, dependendo de um ponto de vista, dentro da América Latina nesse processo de independência. Bolívar então agora vai para o Peru e quando ele chega em Lima já está lá um general argentino chamado José de San Martín, que é o outro grande libertador das Américas, é um outro grande nome nesse período em que grandes nomes estão envolvidos, mas só para a gente entender, o San Martín está ali no Peru, já tinha libertado as colônias abaixo, e ele então entrega a independência do Peru
ao Simão Bolívar. Por quê? Porque o San Martín acreditava, na verdade, que era preciso criar uma monarquia nas Américas. E nisso os dois eram díspares. Eles se encontraram, conversaram em 1822, San Martín e Simão Bolívar. Bolívar republicano, San Martín mais monarquista, pensando na ideia de uma monarquia americana. Mas os dois conversam, essa conversa dos dois é secreta, na verdade misteriosa, ninguém sabe, não há documentação. Só se sabe que os dois generais se encontraram e o San Martín resolveu entregar a independência, o restante, a consolidação da independência do Peru ao Simão Bolívar. Ele volta para a Europa, ele se exila lá. E então o Simão Bolívar tem isso nas mãos. Ele vai libertar não só o Peru, mas também vai libertar a Bolívia, vai criar as constituições dessas nações e ele volta para a Venezuela. A grande questão é que a Colômbia e o que hoje é o Panamá formam um país, quer dizer, com interesses em torno de uma elite. O Equador outro e a Venezuela outro, mas eles são uma confederação, a Gran Colômbia, um país só naquele primeiro momento. Só que as elites locais de cada um desses lugares estão cada vez mais afeitas à ideia de separarem-se. Então a separação entre esses países seria algo óbvio, e aliás não por acaso aconteceram as separações, né? E para eles, as elites da época. Então eles não queriam seguir o ideal de Simão Bolívar. Então Bolívar, quando ele chega em Caracas de volta, ele é na verdade agora uma liderança suspeita, uma liderança que não tem poderes, que não tem força, e ele vai inclusive sofrer uma tentativa de homicídio. Quem salva ele é a companheira dele na época, a Manuela Sáenz, ela que vai salvar o Bolívar dessa tentativa de assassinato. Ele percebe que não está mais a maré para ele, não está mais para peixe, ele não está conseguindo mais a aliança das pessoas, não está conseguindo realmente comandar aquele processo, então ele vai se exilar também. Aliás, na ida para o exílio, quando ele resolve se exilar, primeiro ele se recolhe numa propriedade ao interior e ele, tuberculoso, ele acaba morrendo na saída para o exílio. Então, o que acontece, na verdade, a partir desse momento? Nós temos as rupturas ocorrendo a partir principalmente dessas lideranças chamadas lideranças caudilhas, antigos proprietários de terra que comandavam regiões, e esses caudilhos vão comandar essas regiões, aliás, os seus interesses nessas regiões vão ser mais fortes do que um projeto geral de república como tinha o Bolívar. Então eles vão se separando e virando várias repúblicas. San Martín, que tinha muitas influências maçônicas, ele próprio era maçom desde quando morava na Europa, ele veio para Buenos Aires e ele formou uma loja maçônica ali em Buenos Aires. Buenos Aires é uma cidade muito movimentada, tinha muitos piratas ingleses que passavam por ali, muitos comerciantes, ali entrou muitos escravos, inclusive. A região do Plata era muito cobiçada, muito rica, ou muito, no mínimo, movimentada, né? Os rios que davam acesso às Américas eram muito visados. E por causa disso havia muito trânsito de ideias, muito trânsito de pessoas. Quando San Martín chegou a Buenos Aires, ele formou essa loja maçônica chamada Lautaro. Lautaro é o nome de um indígena antigo que na época que os colonos espanhóis estavam conquistando a Argentina, conquistando a região ali do que seria o vice-reino do Peru, antes de existir o reino do vice-reino da Prata, esses índios, chamados índios araucanos, que moravam na região da Araucania, ali próximo à Argentina, uma parte do Chile, esses caras eles foram duramente resistentes contra os espanhóis e realmente conseguiram muitas vezes galgar posições contra os espanhóis, apesar de terem sido no final derrotados. E esse índio Lautaro, que tinha sido um prisioneiro dos espanhóis, ele conseguiu fugir e ele tinha uma energia fortemente aguerrida, uma pessoa extremamente com uma raça muito grande de defesa da liberdade dele. Então, San Martín cria essa loja chamada Lautaro, a loja maçônica, um local de reuniões e de congregação de ideias e de pessoas maçons, e isso vai fazer crescer o ideário da independência na Argentina. Em 1813, depois de algumas batalhas contra as resistências espanholas, contra as forças de repressão espanhola, San Martín consegue vencê-las e dá-se quase que por completa a consolidação da liberdade do governo da Argentina. Nesse momento eles são chamados de Províncias Unidas do Prata, porque a Argentina tem essa intenção de juntar o Paraguai, o Uruguai e outras regiões ali em torno
Só que o Paraguai, já em 1811, já faz uma independência, já declara-se que não quer se juntar às Províncias Unidas, já vai se separando. Veja aí como que aquela mesma história que acontece lá na Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Honduras, Costa Rica, e a mesma história que acontece aqui embaixo, Venezuela, Equador, Colômbia, e depois Panamá, e a mesma história que acontece mais abaixo, Bolívia e Peru, eles vão se partindo em diversas nações. Então já de cara o Paraguai declara-se que não vai se juntar às Províncias Unidas, e o Uruguai vai ter uma peleja para conseguir sua independência. Daqui a pouco a gente fala do Uruguai. Vamos lá. San Martín então monta um grande quartel-general em Mendoza, já indo para os Andes na direção do Chile, porque ele quer libertar o Chile agora. Ele faz o famoso Passo de los Andes, passa pela Cordilheira dos Andes, pelas montanhas inclusive gélidas, geladas de lá, congeladas, nevadas, e ele vai passando pelos Andes e consegue cruzar até o Chile. Ele consegue a ajuda de alguns línguas. Línguas são pessoas que vão fazer traduções das línguas locais. E ele consegue a ajuda de alguns indígenas locais para mostrar para ele o caminho para ele cruzar os Andes e chegar até o Chile, liberta o Chile em seguida. Então olha só, San Martín liberta a Argentina, sobe para o Chile, liberta o Chile, aí ele sobe para o Peru, consegue libertar Lima, mas aí já estamos em 1822, que é o momento em que Simão Bolívar vem encontrá-lo. Lembra que a gente falou agora há pouco isso? E é o momento em que San Martín não quer mais lutar pela independência, ele vai embora para a Europa e entrega a libertação do restante do vice-reino do Peru e depois da Bolívia para o Simão Bolívar. Mas agora voltando à Argentina. Em 1816, as Províncias Unidas do Prata fazem uma constituição, um congresso, na verdade, constituinte, e eles montam uma primeira constituição para a Argentina. E aí eu estou falando da Argentina o tempo inteiro aqui porque a Argentina é o foco disso. Mas, como eu disse, eles estão tentando dominar o Uruguai também. O Uruguai naquela época era chamado de Banda Oriental, porque a parte oriental, a parte ao oriente, a parte a leste do Rio da Prata, ou da bacia do Rio da Prata. Então o Uruguai é um território que, pertencendo ao vice-reino do Rio da Prata, quase que naturalmente, do ponto de vista geográfico, deveria pertencer às Províncias Unidas. Mas o Uruguai não quer isso, como o Paraguai fez na pessoa do Francia. Francia foi um governante paraguaio que vai governar, na verdade, durante bom tempo como ditador, né, durante o século XIX. Ele vai ser a liderança que vai fazer com que o Paraguai não se junte às Províncias Unidas do Prata. E José Artigas será essa liderança no Uruguai. Artigas era um caudilho uruguaio, um proprietário, uma pessoa muito ligada, inclusive, às classes mais campesinas. Ele que tinha uma espécie de visão assim, mais ligada à reforma agrária, a reformas mais sociais dentro do Uruguai. Na verdade, ele tem propostas mais sociais para a época, sobretudo essa questão do campo, que ele era uma pessoa mais ligada ao campo, nasceu em fazenda, vivia no meio de vaqueiros, era uma pessoa que tinha digamos, essa tendência a fazer reformas mais radicais para a época. Quando a Argentina tinha começado o seu processo de independência, que ia se tornar ainda Províncias Unidas, em 1811, e o Paraguai já está falando, eu não estou com vocês, o Uruguai estava. O Artigas, inclusive, era alguém que estava dentro dessa região do Uruguai, liderando as pessoas para ficarem do lado argentino. Nesse primeiro momento, ele está trabalhando do lado das lideranças de Buenos Aires. Mas as lideranças de Buenos Aires vão traí-lo. De que maneira? O rei Dom João VI de Portugal, que estava no Brasil, tinha o interesse de invadir o Uruguai. Aliás, foi chamado, quando Artigas estava organizando uma maneira de tomar o poder no Uruguai, e agora se juntar, quem sabe, com a Argentina, o vice-rei do Uruguai, Hélio, pediu ajuda do Dom João VI, a rainha Carlota Joaquina era espanhola, então o Dom João VI tinha um compromisso de fazê-lo. As forças portuguesas e espanholas estavam lutando junto com os ingleses lá contra os franceses para libertar a Espanha e Portugal contra o Império Napoleônico. Então havia essa diplomacia. O Dom João VI chega a enviar tropas para o Uruguai. Então Artigas se retira de Montevidéu naquele que ficou conhecido como Êxodo, onde ele passava pela região que é chamada de região litorânea, mas não é litoral mar, não, é litoral dos rios da Bacia do Plata. Então Entre Rios, Corrientes, Córdoba, e ele chega a ter milhares de pessoas juntas com ele. Ele volta depois do Êxodo, toma Montevidéu, e ao tomar Montevidéu vem uma tropa do Brasil,
se instala ali em torno de Montevidéu, em torno da entrada do Uruguai, na verdade. Dom João VI dizia que estava receoso de o Artigas expandir para dentro do Brasil e impor suas leis, sua reforma agrária, porque ele gostava de fazer a reforma agrária, sobretudo nas terras que ele conquistava, nas terras dos inimigos dele. Então, Dom João VI, sob pretexto de proteger as fronteiras brasileiras, manda suas tropas para lá e consegue, então, articular com a própria Argentina, que assina um tratado para deixar nas mãos dos portugueses o problema do Uruguai. Então, quer dizer, a Argentina lava as mãos, sai de cena, se isola. Mais tarde o Chile vai se transformar numa república também independente da Argentina, por isso ela se quebra. O vice-reino do Prata, que era Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai, vai se quebrar nos 4. Né? Não é um país único. Então o que acontece lá, agora voltando ao Artigas, é que ele vai receber as tropas brasileiras, vai lutar contra elas e vai acabar sendo derrotado. Aí sim ele sai do Uruguai e oferece o exílio para ele no Rio de Janeiro, até em Washington, nos Estados Unidos, ele não quis, ele vai para o Paraguai e se exila lá, inclusive pelo fato de França já governar numa ditadura, o Artigas nunca mais sairá do Paraguai, ele não pode sair mais, fica proibido, acaba morrendo em solo paraguaio. E o Uruguai, como foi derrotado o Artigas e a Argentina lavou as mãos e saiu do conflito, quem ficou com o Uruguai? O Brasil. Então o Brasil vai ficar com o Uruguai, com o nome agora de, ele chamava Banda Oriental do Rio da Prata, quando pertencia ao vice-reino espanhol, e agora ele vai se chamar Província Cisplatina. Então o Brasil tem o Uruguai como um estado, como uma província do Brasil, de 1818 até 1828. O Uruguai só vai conquistar sua independência mesmo lutando contra as tropas de Dom Pedro I em 1826, de 1826 a 28, na famosa Guerra da Cisplatina, da qual a gente fala também rapidamente no processo, desculpe, na aula de Primeiro Reinado. Se vocês quiserem acessar também, tá aí o link para vocês, ok? Muito bem, gente, agora uma palavra final para a gente entender todo esse processo e fazer um resumo aqui. Tudo começa com a invasão da Espanha por Napoleão, a queda do rei Fernando VII, que é preso, levado como cativo para a França de Napoleão Bonaparte. Cria-se um vazio de poder, juntas administrativas se criam a partir da resistência propriamente espanhola, dentro então da Espanha, contra os napoleônicos, e nas Américas também, diante desse vazio de poder, juntas administrativas vão se formando, e todo esse cenário vai se constituindo a partir de influências dos ideais da Revolução Francesa, dos ideais liberais iluministas e desse contexto geopolítico dramático que a Espanha está passando. Nós vimos que a revolta de Tupac Amaru foi um primeiro grande momento assim de tentativa de tomada de poder com a participação indígena mais marcante. No México, uma revolta de dois padres, Hidalgo e Morelos, através de adesão indígena, mestiça, assusta as elites locais, que se unem em torno de lideranças mais conservadoras e vão formar primeiramente uma monarquia e depois a República Mexicana, cheia de problemas durante o século XIX, de vais e vens dos liberais e conservadores, muito conflito. O general San Martín, a partir da Argentina, liberta a Argentina e o Chile e Lima no Peru. O general Simão Bolívar liberta Venezuela, Equador, Bolívia, Peru, o restante do Peru e também a Colômbia, que naquele momento continha o Panamá. Bom, e toda essa história vai gerar as novas nações latino-americanas. E que tipo de nações latino-americanas são essas? Elas são tipicamente repúblicas, apesar de uma rápida experiência do México e do Haiti, que a gente viu em outras aulas. Está aí também o link da aula da Revolução do Haiti, se vocês quiserem assistir. Quer dizer, o Haiti e o México passam por efêmeras experiências monárquicas, mas as outras nações todas são repúblicas de voto censitário, com exclusão das massas populares, sem reforma agrária, uma economia agroexportadora ainda, latifundiária, ainda com isso, de certa forma, uma continuidade com relação ao que era durante a colonização. Os ingleses acabam sendo aí protagonistas todo esse processo junto com os latino-americanos, e aí os países latino-americanos terão uma dependência dos produtos ingleses muito fortemente, e todas essas nações não vão estar, digamos, livres de grandes conflitos durante o século XIX. A Guerra do Paraguai, que vai envolver Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, conflitos internos dentro do México, conflitos internos na Venezuela, na Colômbia, as independências da América Central, né?
Cuba, que fica sendo colônia da Espanha até 1898, quando da Guerra Hispano-Americana, aí sim com o apoio dos Estados Unidos, Cuba fica livre da Espanha, e aí começa todo um processo de ditaduras internas, o que acontece também com o Paraguai. Depois a Revolução Cubana, lá no meados do século XX. Essa é uma história muito grande, quer dizer, uma análise que a gente tem que fazer sobre o final do século XIX, início do XX, e isso nós não temos condições de fazer agora. Temos que deixar esse cenário aberto e essas ideias aí no ar para que nós possamos fazê-lo numa outra oportunidade, numa outra aula. Por hoje é só, então. Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Tchau, tchau e até a próxima. Take me down to the riverbed. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be holy.